Amigos e amigas, bom dia, amigos vereadores e amigas. Bom dia, funcionários. Bom dia aos amigos e amigas que compõem a galeria de honra. Quero também dar o bom dia à nossa polícia municipal, que se faz presente mais uma vez aqui conosco. Meu muito obrigado, em nome de todos os vereadores. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária na nossa Casa de Lei. Eu peço que o vereador e segundo secretário Muca faça a verificação de quórum, por favor, vereador. Bom dia a todos. Estão presentes vereadora Leila, vereador Aurélio, vereador Diego Alves, vereadora Anice, vereador Louro, vereador Alexandre, vereador Bitotti, vereador Neto de Hipólito, vereador Dedê, vereador Braga, vereador Muca. Quórum, senhor presidente. Vereadora Monique, perdão, vereadora, não tinha lhe visto. Quórum, senhor presidente. Obrigado, vereador Muca. Eu peço com que a vereadora Anícia Rufel faça a leitura de um texto bíblico, por favor, vereador, e solicito, por favor, que todos os vereadores de pé. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmo 37, 5. Palavra do Senhor. Obrigado, vereadora. Em nome de Deus, quando são 9h20, declaro aberta mais uma sessão ordinária no dia 19 de agosto. Vamos passar agora para os nossos pronunciamentos iniciais e eu peço que com o vereador Diego Alves se pronuncie, por favor, vereador. Obrigado, vereador. Peço para que o vereador Dedê, pronunciamentos iniciais, vereador. Obrigado, vereador. Peço com que a vereadora Natália Begô para os seus pronunciamentos iniciais. Não se encontra. Peço para que o vereador Louro Frango, vereador Muca, para os seus pronunciamentos iniciais. Vereador Alexandre Silva, para os seus pronunciamentos iniciais. Obrigado, vereador. Vereador Braga, para os seus pronunciamentos iniciais. Bom dia, senhoras e senhores, público da galeria, pessoal que nos acompanha pela rede social, vereadores, nobre presidente Vanderlei, em seu nome eu cumprimento toda a mesa, vereadora Monique, vereadora Franci Pará, vereadora Nice, vereadora professora Leila, e eu vim à tribuna, não poderia deixar de vir, para a gente deixar a população mais atenta
no que acontece a nível de política e perseguição nesse Estado. Eu acho que muitos aqui viram o discurso, ou o vídeo do discurso do governador do Estado, na entrega de cheque moradia, semana que passou, e lá o governador, e infelizmente os vereadores da base do governador aqui na Câmara, eu sei que acabam não sabendo de nada, e acabam sendo usado para fazer ou manifestar algo que a gente não sabe nem o que vai acontecer lá na frente. E todos aqui presenciaram em fevereiro, quando o Hospital Anita Gerosa pediu para fazer o descredenciamento, cancelar o contrato com o município, sobre o atendimento no Hospital Anita Gerosa. E lá, naquele momento, lá de 19 de fevereiro, quando foi feito o cancelamento, teve vereadores e vereadoras que montaram aquele circo, foram para frente da Anita Gerosa, foram para frente do hospital que foi inaugurado, o pronto-socorro, foram na ISU para fazer vídeo. E aí, eu me lembro muito bem que eu vim a essa tribuna e disse que isso tudo era caso pensado do governador do Estado em mandar cancelar. E, para minha surpresa, o governador anunciou o convênio do Anita Gerosa com o governo do Estado 6 meses depois. Aí o governador lá faz um discurso bonito, que não vai deixar o povo de Ananindeua sem atendimento na saúde, mas pediu para fechar o pronto-socorro. Isso não é atendimento na saúde? Do urgência e emergência. O cancelamento do Anita Gerosa com a prefeitura, será se foi por falta de pagamento, como os vereadores da oposição diziam aqui? Ou era interesse político para que hoje aconteça o que está acontecendo, o convênio do governo do Estado com a Anita Gerosa? Aí fica aqui a minha pergunta. Quer o bem do Pará? Quer o bem do município de Ananindeua? Ou é o problema político? Também quero colocar aqui que recebi uma ligação essa semana, e tenho que manter em segredo, que alguns contatos que ainda a gente tem no Estado, que foram chamados, vereador Dedê, os vereadores da base, com o próprio governador, pegaram uma mijada muito grande, chamaram o cachorro de presépio, que é o Fábio Figueira, porque ele não falava nada em 3 anos e meio, quando o Daniel era prefeito, quando ele tinha uma secretaria nesse município. Pegou também uma escroteada do governador, e agora, para minha surpresa, um cara que não precisava passar por isso, um cara que não precisa passar por isso, 4 vezes prefeito nesse município, também pegou uma escroteada para ir para a rádio, para a rede social, para desgastar a imagem do Daniel. A conversa é essa. Não teve negócio de meio termo. Vocês precisam desgastar a imagem do prefeito Daniel de Ananindeua no estado do Pará. E aí, para minha surpresa maior, sai uma decisão do afastamento do Daniel, e com menos de 48 horas, o Daniel volta. Os vereadores vieram para cá, fizeram aquele circo, aquele discurso bonito, aí no outro dia o prefeito volta. Aí, para prejudicar a imagem do prefeito, contrataram uma empresa, sei lá, dos Estados Unidos para fazer uma pesquisa para dizer que a candidata do governador está em primeiro. Aí, para nossa surpresa, sai uma pesquisa do próprio governador, feito, cresce politicamente, vai quase que 10% a 8%, cresce na intenção de voto da população paraense, e a candidata do governador mantém-se no mesmo lugar. Mas o mais importante, os outros que crescem, que já tem Éder Mauro, esses votos, tenho certeza de uma coisa: não vai para o MDB. Não quero aqui dizer que vai
para o nosso candidato, mas é bem mais fácil ir para o nosso candidato do que para o MDB. Então, isso quer dizer que nós estamos no caminho certo, o projeto para o ano que vem está no caminho certo, e eu não tenho dúvida, quem vai decidir escolher não é a nossa briga política, não é as nossas falácias aqui dizendo isso e aquilo que vai decidir, é o povo de Ananindeua, o povo do Pará, que vai escolher o seu próximo representante para administrar esse Estado. Meu muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, vereador Braga. Para os seus pronunciamentos iniciais, chamo o vereador Neto de Hipólito, por favor, vereador. Quero também justificar aqui, aproveitar e justificar a ausência do vereador Baldez, dar meu bom dia ao nosso amigo João Noel, neto do saudoso Carlúcio, fez parte de muitos mandatos dessa casa, né, vereadora Anice? O meu bom dia, que faz parte da juventude do PSB. Fique à vontade, vereador, desculpa. Nada, que isso. Bom dia, presidente, bom dia aos nossos colegas vereadores, a todo mundo que nos acompanha aqui na tribuna de honra, a todo mundo que nos acompanha através das redes sociais também. Presidente, queria começar aqui meu discurso lhe parabenizando pela entrega da nova casa na última sessão. Acabei esquecendo de fazer isso, mas meus parabéns aqui, um ambiente completamente renovado. Obrigado, a casa é nossa. Bom, meus parabéns pela gestão dessa casa. Bom, pessoal, hoje eu gostaria de começar aqui falando sobre um requerimento que eu estou apresentando aqui nessa casa, que ontem, através das redes sociais, que é a desobstrução de um bueiro lá na WE68 da cidade de Nova 6. Isso pode parecer algo simples, mas isso se trata da zeladoria do município. Simples, mas que afetam a vida das pessoas diariamente, vereador Alexandre. E ontem, infelizmente, com a questão da chuva, esse bueiro que está obstruído acabou alagando toda essa área, toda essa região, e eu fui procurado pelos moradores de lá, e nós estamos aqui dando entrada nesse requerimento para que possa ser feita a desobstrução desse bueiro. A parte, vereador, por favor. Pode ficar à vontade, presidente. Vereador, eu abraço a mesma situação que a sua. Esse requerimento foi feito por nós, vereadores, pelo vereador Vanderraio. Nós fomos na verdade, foi feita a averiguação, foi levado a máquina, o hidrojato para lá, mas, na verdade, precisa ir todo um corpo. Certo. E está sendo organizado para que seja feito esse serviço, e eu lhe convido que nós juntos vamos lá, em loco. Só estou esperando o parecer dos secretários para ver quando vai disponibilizar todo o equipamento para que seja feito o serviço. Tá? Meu muito obrigado, e eu agradeço também a comunidade ali, porque eu sei que não é fácil as coisas, mas eu tenho uma pessoa que mora bem na frente que mora em frente à situação, que é a Poliana, que faz parte do nosso grupo, e ela sempre brigou por isso aí. Muito obrigado e conte conosco. Eu agradeço, presidente, agradeço pela resposta também. Pode contar com a gente, que nessa luta aqui não é uma luta nossa, é uma luta dos moradores ali da região. E hoje, pessoal, eu queria fazer um convite aos meus colegas vereadores a respeito de um projeto de lei, vereador Muca, que eu vou estar dando entrada hoje, após o término da nossa sessão, quando abrir o sistema, que é um projeto de lei muito importante, que eu gostaria que fosse um compromisso coletivo de cada um de nós aqui, que é o projeto que dispõe sobre a criação da política pública municipal de combate à exploração infantil na internet e combate à cyberpedofilia. Nós vimos aí nas últimas semanas as notícias que tomaram conta das redes sociais, amplamente divulgadas pelo influenciador Felca, de jovens, menores de idade, crianças, adolescentes, tendo a sua imagem, o seu corpo explorado nas redes sociais. E nós vimos toda a comoção gerada por essa denúncia. E nós estamos aqui criando esse projeto, porque essa é uma realidade que pode atingir qualquer família, inclusive aqui em Ananindeua. Recentemente, vereadora Leila, nós tivemos o caso de um pedófilo preso aqui no nosso município, investigado pela Polícia Federal, que foi apreendido com diversas imagens de crianças no seu computador. Então, o município, o Conselho Tutelar, tem um papel fundamental nesse debate, e não só na repressão, na punição, mas também na prevenção, para que
nenhuma criança do nosso município de Ananindeua possa virar estatística dessa violência. Então, a internet, que deveria ser um espaço de aprendizado, de lazer e de convivência, ela tem se tornado também um campo de atuação de diversos criminosos. Criminosos que se disfarçam atrás de uma tela, que se camuflam através de perfis falsos e também se camuflam como influenciadores e pegam essas crianças para explorar a sua imagem e ganhar dinheiro em cima disso. Então, o que o nosso projeto prevê são campanhas educativas permanentes para que a gente possa orientar pais, professores, servidores da rede municipal, que possam identificar, né, situações de exploração sexual infantil na internet, da ciberpedofilia, a capacitação de profissionais da educação e da saúde para conseguir identificar qualquer suspeitas, a criação de canais municipais de denúncias que sejam acessíveis e sigilosos para que as vítimas e suas famílias possam buscar ajuda, parcerias com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, fortalecendo não só o monitoramento, mas também as investigações que envolvem as nossas crianças. Porque isso não se trata apenas de punir, como eu disse, o crime consumado, mas de agir de forma preventiva. Então, gente, combater a exploração sexual infantil é defender a vida, é defender a dignidade e é garantir o futuro. Esse não é um projeto que eu tenho a vaidade de dizer que é um projeto do vereador Neto. Esse é um chamado de responsabilidade de todos nós, legisladores e colegas vereadores dessa casa. Então, eu faço aqui um apelo aos senhores, aos meus pares, pela parceria na criação desse projeto. Eu posso disponibilizar depois uma cópia a cada um de vocês, para que juntos nós possamos construir essa responsabilidade coletiva pelas crianças e pelos adolescentes do nosso município. Então, era isso que eu queria falar. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos. Bom dia, vereador Valdez. E ressaltando, eu falei com o meu corpo de assessoramento agora, já está indo para lá, viu, Valdez? O hidrojato e a máquina para a gente mexer lá. Isso é uma prova que todos os vereadores têm espaço nessa gestão. Conte conosco. Para darmos continuidade, chamo agora para os seus pronunciamentos iniciais, vereador Aurélio Rodrigues. Por favor, vereador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus pares, vereadores, vereadoras. Bom dia a todos que estão trabalhando aqui na casa. Bom dia, comandante da Polícia Municipal, os demais amigos e amigas ali da Polícia Municipal. Bom dia a todos que estão aí acompanhando no plenário. Bom dia, meu presidente Cleiton, da AAPCD. Deixa eu me autodescrever com respeito às pessoas com deficiência visual. Meu nome é Aurélio Rodrigues, tenho cabelos grisalhos, mais branco do que preto. Estou usando um terno, um tom preto com as listrinhas, uma gravata azul do tom mais escuro, uma camisa azul clara e uma calça preta. Eu queria falar sobre esse assunto, adultização infantil, que o senhor acabou de falar agora, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores e a população que nos acompanha, venho a essa tribuna me expressar minha profunda preocupação com um tema que tem tomado as redes sociais e gerado debates acalorados: a exposição precoce e inadequada de crianças e adolescentes a conteúdos e comportamentos próprios do mundo adulto, do mundo errado, né? Não é só do mundo adulto, do mundo errado. Estamos diante de um fenômeno conhecido como adultização infantil, que nada mais é do que antecipar fases da vida, e antecipar, na minha opinião, de uma forma errada. Mais uma vez eu falo, impondo às crianças responsabilidades
estéticas e atitudes que não condizem com a sua idade. Essa realidade pode causar sérios prejuízos ao desenvolvimento emocional, cognitivo e social dos nossos jovens, resultando em baixa autoestima, confusão de identidade, dificuldade de socialização, entre muitos outros impactos. É importante fazer uma pergunta que incomoda, mas que precisa ser feita. De quem é a responsabilidade por tudo isso? Será da própria criança, que muitas das vezes sequer tem noção do alcance, das consequências que vivem e compartilham? Será dos pais que enfrentam a dificuldade, a missão de acompanhar seus filhos no mundo digital, cada vez mais acelerado? Será das plataformas digitais que permitem e até incentivam conteúdos inapropriáveis, muitas vezes sem controle algum? Será que são dos guerreiros e guerreiras conselheiras tutelares, que às vezes não possuem estrutura adequada para trabalhar? Ou será daqueles que de forma criminosa exploram a ingenuidade e a vulnerabilidade dos menores? A resposta não é simples, mas é clara. A responsabilidade é coletiva. É da família que deve orientar, é do Estado que deve fiscalizar e proteger, é da escola que deve educar para o uso consciente das tecnologias, é da sociedade que deve denunciar e se posicionar, é das plataformas que precisam adotar mecanismos mais rígidos de controle, e também, como eu falei, dos guerreiros e guerreiras conselheiros tutelar, que precisam agir na linha de frente da proteção à infância e juventude. Não podemos continuar normalizando conteúdos de sexualização, exploração, ou expõe as crianças de maneiras degradantes. Precisamos proteger a infância, como já determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em consonância com a Convenção sobre os Direitos das Crianças e Adolescentes da ONU, que reconhece a criança como sujeito de direito e merecedora de proteção integral. O papel desta casa é, sim, legislar, fiscalizar, mas também fortalecer o debate, promover a conscientização e exigir medidas concretas para que os direitos das nossas crianças sejam preservados, inclusive no ambiente digital. Nesse sentido, é fundamental fortalecer o Conselho Tutelar. Mais uma vez eu bato nessa tecla, que eu já fiz várias vezes esse discurso. Já passou da hora de nós termos o nosso 5º Conselho Tutelar aqui no nosso município. Vereadora professora Leila, mais uma vez eu digo, eu não aceito o censo que foi feito. A nossa cidade não tem menos que 500 mil habitantes. A nossa cidade já passou de 500 mil habitantes há muito tempo. E o nosso prefeito, doutor Daniel, que é um homem lutador, um homem que está sempre ajudando o Conselho Tutelar, ele me falou: Aurélio, se o censo chegar a 500 mil, a gente vamos fazer o 5º conselho. E infelizmente veio a resposta que diminuiu a população. Não, temos que ter um censo digno. Eu me lembro que as pessoas vieram aqui na casa, na época estava na pandemia,
foi prometida a situação que eles iam fazer o censo próximo da sua casa, e assim não foi. Então a nossa cidade já passou de 500 mil habitantes, então passou da hora de ter o 5º conselho. Garantir melhorias de condições de trabalho, estrutura adequada, com recursos necessários, para que possa cumprir a missão de proteger nossas crianças e os nossos adolescentes, com eficiência e dignidade. Mais uma vez eu também bato na tecla, ao prefeito de Belém, aos vereadores de Belém, temos que ter um conselho tutelar na parte ali do lado sul, que infelizmente pertence a Belém, Águas Lindas, Verdejante, Nova Vida, Santana do Aurá, Olga Benário. O senhor que atua lá, vereador, é inadmissível. Se uma criança precisa de auxílio, que mora na parte de Belém, eles têm que se dirigir até a Marambaia, que o Conselho Tutelar de Belém, que atua naquela área, na Marambaia, vereador Diego, isso é, vereadora também Natália, e os demais vereadores, Dedê, que trabalha lá também do lado sul, isso é inadmissível. Vereadores de Belém, prefeito de Belém, coloque o Conselho Tutelar naquela área lá, Nova Vida, Verdejante, Águas Lindas, Olga Benário, Santana do Aurá. A internet não pode ser uma terra sem lei. O que está em jogo aqui é o futuro de uma geração, e esse futuro só será protegido se todos nós fizermos a nossa parte. Antigamente, quando a criança estava dentro de casa, a mãe e o pai se sentia seguro. Hoje a criança está dentro de casa. Me presta um celular aqui, por gentileza. Mas através de um aparelho desse aqui, a criança não está mais segura. A gente já viu aquelas coisas, negócio de desafio na internet. Pega o desodorante, espirra dentro da sua boca para fazer o desafio. Crianças que se automutilam, crianças que se suicidam. Isso é inaceitável. Pai, mãe, educador, nós vereadores, autoridades, conselheiro tutelar, vamos se unir para dizer não à violência contra as nossas crianças, os nossos adolescentes. Obrigado, Juninho. Senhor presidente, eu tinha mais coisas para falar, mas por enquanto terminou o meu horário. É inaceitável, é revoltante. Temos que proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Bom dia a todos. Bom dia e obrigado, pastor Aurélio. Chamo para os seus pronunciamentos iniciais a vereadora Nice Rofel. Por favor, vereadora. Abre mão, vereadora. Obrigado. Para os seus pronunciamentos iniciais, vereador líder de governo, Fabrício Miranda. Por favor, vereador. Como o vereador se encontra, terminando agora nossos pronunciamentos iniciais, vou dar início à matéria em pauta. Peço com que o vereador e segundo secretário Muca faça a leitura, enquanto a vereadora Natália dá continuidade, né? Obrigado, vereadores. Bom dia a todos. Resumo da pauta da sessão ordinária do dia 19 de agosto de 2025, ata da sessão ordinária do dia 12 de agosto de 2025. Matéria em pauta. Projeto de lei número 175 de 2005, que dispõe sobre a obrigatoriedade de rateio da cobrança integral do reboque de veículos e motos apreendido no município de Ananindeua e da outras providências. Origem, Poder Legislativo. Autoria, vereadora Pastora Rai. Projeto de lei número 178 de 2025, que dispõe sobre a criação e disponibilização de cursos de capacitação aos profissionais envolvidos no atendimento às crianças e adolescentes da outras providências. Origem, Poder Legislativo. Autoria, vereador Félix Júnior. Projeto de lei número 180 de 2025, que altera o artigo 36 da Lei 2.411, de 17 de dezembro de 2009, alterado pela Lei 2.949, de 20 de setembro de 2018,
pela Lei 3.315, de 27 de abril de 2023, e pela Lei 3.407, de 21 de junho de 2024. Origem, Poder Legislativo, autoria, vereador Fabrício Miranda. Moção de repúdio, número 005, de 2025, assunto: moção de repúdio da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, repudiando a condução da obra pela Alepa e solicitando com urgência que o projeto seja revisto. Autoria, vereadora Natália Begô. Moção de repúdio número 006 de 2025, assunto: moção de repúdio do comandante da Polícia Militar do Pará, do Estado do Pará, de ação irresponsável ocorrida em 7 de agosto de 2025, em condução de ato no bairro do Aurá. Autoria, vereadora Natália Begô. Moção de aplausos número 007 de 2025, assunto: reconhecimento à deputada federal doutora Alessandra Aber, protocolo e aprovação do requerimento número 194 de 2025, realização de audiência pública para debater a cobertura de saúde para pessoas autistas e neurodivergentes pelos planos de saúde no Brasil. Autoria, vereadora Natália Begô. Requerimento número 1154 de 2025, assunto: seja enviado atencioso ofício ao excelentíssimo senhor Dr. Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizado o serviço de limpeza de calçadas e meio-fio, pavimentação asfáltica, sinalização horizontal e vertical, iluminação de LED na travessa SN18 entre WE32 e Avenida Dom Zico. Autoria, vereador Alexandre Silva. Requerimento número 1157 de 2025, assunto: seja enviado atencioso ofício ao excelentíssimo senhor Dr. Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizado o serviço de manutenção, limpeza de calçadas, meio-fio, sinalização horizontal e vertical, iluminação de LED na Rua da Quadra 8, no conjunto Mururé, no bairro do Icuí. Autoria, vereador Alexandre Silva. Requerimento número 1175 de 2025, assunto: que seja enviado atencioso ofício ao excelentíssimo senhor Dr. Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizado o serviço de limpeza, desobstrução de bueiros na travessa WE 68, entre travessas SN22 e SN23, no bairro da Cidade de Nova Seixas. Autoria, vereador Neto de Hipólito. Requerimento 1177 de 2025, assunto... Aqui, secretário, questão de ordem. Eu queria fazer a retirada desse requerimento, porque o presidente falou que o serviço já está sendo feito lá, então eu acho que não tem sentido... Questão de ordem. Na hora que for discutir o requerimento, a gente pede a retirada. Não se preocupe não, qualquer coisa a gente assina junto, não se preocupe. Requerimento número 1177, 2025, assunto: seja enviado atencioso ofício ao excelentíssimo senhor Dr. Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizado o serviço de manutenção, limpeza, chafariz do espaço radical de Ananindeu, na estrada Curuçambá. Autoria, vereador Neto de Hipólito. Requerimento número 1203 de 2025, assunto: seja enviado atencioso ofício ao excelentíssimo prefeito Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizado o serviço de limpeza, desobstrução de bueiros na travessa WE53, no bairro da Cidade Nova, de autoria do vereador Neto de Hipólito. Requerimento 1174, assunto: seja enviado ofício ao prefeito Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizada a construção de uma escola-creche na comunidade Heliolândia Rural, no bairro do Distrito Industrial. Autoria, vereador Louro. Requerimento 1176. Assunto... Correção, vereador Louro Frango, por favor. Obrigado. Assunto: seja enviado atencioso ofício ao excelentíssimo prefeito Dr. Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizado o serviço de recapeamento asfáltico, meio-fio, lombadas, sinalização, desobstrução de bueiros na passagem Maranhão, no bairro do Distrito Industrial. Autoria, vereador Louro Frango. Requerimento 1178. Assunto: seja realizado atencioso ofício ao prefeito Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizado o serviço de pavimentação asfáltica, iluminação de LED na Alameda Doce, no loteamento Aquaville, no bairro do 40 Horas. Autoria, vereadora Pastora Rai. Requerimento 1179 de 2025, assunto:
que seja enviado ofício ao prefeito Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizado serviço de pavimentação asfáltica, sinalização horizontal e vertical, lombadas, calçadas, meio-fio, iluminação de LED, na Alameda Cristalina, no loteamento Aquaville, no bairro do 40 Horas, de autoria da vereadora Pastora Rai. Requerimento 1180 de 2025, que seja enviado ofício ao prefeito Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizado serviço de pavimentação asfáltica, sinalização horizontal, vertical, lombadas, calçada, meio-fio, iluminação de LED, na passagem Moriá, entre a rua Rainha Elizabeth e a rua SN7, no bairro de Icuiuajará, autoria vereadora Pastora Rai. Requerimento 1209, assunto que seja enviado ofício ao prefeito Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizado o serviço de desobstrução e limpeza de bueiros com hidrojato na Avenida Belém, esquina com a Avenida Rio Negro, no bairro do Paá, de autoria da vereadora Francis Pará. Requerimento 1206, que seja enviado ofício ao prefeito Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizada a regularização fundiária na Alameda São Domingos, próxima à Estrada Vila Nova, no bairro do Coqueiro, autoria vereador Dedê. Requerimento 1207, que seja enviado atencioso ofício ao prefeito Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizada a regularização fundiária na passagem Gusmão, próxima à Estrada Vila Nova, no bairro do Coqueiro, de autoria do vereador Dedê. Requerimento número 1186 de 2025, assunto que seja enviado atencioso ofício ao prefeito Daniel Santos, que autorize ao órgão competente que seja realizado o serviço de recapeamento asfáltico, sinalização e iluminação de LED na rua WE02, no conjunto Jardim Tropical, bairro da Guanabara, autoria vereadora Natália Begô. Requerimento número 1187 de 2025, assunto seja enviado ofício ao prefeito Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizado o serviço de recapeamento asfáltico, sinalização e iluminação de LED na rua WE06, no conjunto Jardim Tropical, no bairro da Guanabara, autoria vereadora Natália Begô. Requerimento número 1188 de 2025, assunto seja enviado atencioso ofício ao prefeito Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizado o serviço de recapeamento asfáltico, sinalização e iluminação de LED na rua WE01, no conjunto Jardim Tropical, no bairro da Guanabara, de autoria da vereadora Natália Begô. Requerimento número 1195, assunto que seja enviado atencioso ofício ao prefeito Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizado o serviço de iluminação de LED, recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, drenagem meio-fio, linha d'água, calçada na passagem Frederic Souza, Estrada da Providência, bairro do Coqueiro, autoria vereador Fernando Gato. Requerimento número 1198, assunto que seja realizado atencioso ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizado o serviço de recapeamento asfáltico na passagem Santa Terezinha, próximo ao conjunto Rosa dos Ventos, no bairro do 40 Horas, de autoria do vereador Douglas Marcos. Requerimento 1199 de 2025, assunto seja enviado ofício ao prefeito Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizado o serviço de recuperação asfáltica, sinalização horizontal e vertical, lombadas na Alameda Otávio Maciel, referência Estrada da Providência, no bairro do Coqueiro, autoria vereador Félix Júnior. Requerimento número 1201, assunto que seja enviado atencioso ofício ao prefeito Daniel Santos, solicitando que autorize ao órgão competente que seja realizado o serviço de recuperação asfáltica, sinalização horizontal e vertical, lombadas na passagem Vitória, no bairro do Coqueiro, autoria vereador Félix Júnior. Passo os trabalhos para a leitura da matéria em pauta a minha amiga primeira secretária Natália Begô. Bom dia a todos. Continuando a leitura da pauta, requerimento 1201, solicitando que seja enviado ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando serviço de recuperação asfáltica, sinalização horizontal, vertical, lombadas na passagem Vitória, na Estrada Providência, no bairro do Coqueiro, de autoria do vereador Félix Júnior. Requerimento 1211, solicitando que seja enviado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando os serviços de capacitação de parte do efetivo da CESAL em Libras,
de autoria do vereador Aurélio Rodrigues. Requerimento 1213, solicitando seja enviado ofício, excelentíssimo senhor prefeito, solicitando os serviços de adequação do calçamento retilíneo e uniforme, conforme os padrões da BNT na travessa SN15, no estacionamento do Hospital Modelo, no bairro da Cidade Nova 3, de autoria do vereador Aurélio Rodrigues. Requerimento 1214, solicitando seja enviado ofício, excelentíssimo senhor prefeito, solicitando os serviços de lombada eletrônica em ambas as faixas de via de mão dupla da Avenida Dom Vicente Zico, antiga Avenida Arterial 18, entre a Estação Cosméticos e o INSS, no bairro da Cidade Nova, de autoria do vereador Aurélio Rodrigues. Requerimento 1215, solicitando seja enviado que seja realizada uma sessão especial, dia 19 de agosto, às 19 horas, em homenagem ao Dia Municipal do Obreiro Universal, instituído pela Lei 3.466, de 11 de agosto de 2025, a ser celebrado anualmente no terceiro domingo do mês de agosto, de autoria do vereador Aurélio Rodrigues. Requerimento 1216, solicitando seja enviado ofício, excelentíssimo senhor prefeito, solicitando os serviços de limpeza, recapeamento asfáltico, lombada, sinalização e manutenção das luminárias de LED, na passagem São Benedito, entrada pela Transcoqueiro, próximo da passagem São Pedro, no bairro do Coqueiro, de autoria do vereador presidente Vanderlei Silva. Requerimento 1217, solicitando seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando os serviços de limpeza, recapeamento asfáltico, lombada e sinalização e manutenção de luminárias de LED na travessa Morumbi, entre a Alameda São José e Rua Morumbi, no bairro do Coqueiro, de autoria do vereador presidente Vanderlei Silva. Requerimento 1218, solicitando seja enviado ofício, excelentíssimo senhor prefeito, solicitando os serviços de revitalização e implantação de academia ao ar livre na Praça Clodomir de Nazaré, no residencial Clodomir de Nazaré, localizado na comunidade Dona Ana, no bairro Centro, de autoria do vereador Louro Frango. Lida a matéria, presidente. Obrigado, vereador e segundo secretário Muca. Obrigado, vereador e primeira secretária Natália, pela leitura da matéria em pauta. A ata da sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Ananindeua no dia 12 de agosto de 2025 está em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado. Projeto de lei de números 175 a 181 de 2025, todo do Poder Legislativo, passo para a Comissão de Constituição e Justiça e as demais comissões. Está em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado. A moção 05 de 2025 está em discussão. À parte, presidente, gostaria de discutir. Fique à vontade, vereadora. Bom dia, senhor presidente. Eu gostaria de solicitar que fosse retirado de pauta a moção de repúdio número 05, uma vez que o que está em pauta na moção não é uma fiscalização em relação em defesa aos interesses do município. Nesse sentido, fere o artigo 30, o inciso 1 da Constituição Federal, que diz que a competência é municipal. Então, essa casa de lei, ela vai legislar nos interesses do município. E como se refere ao município de Belém, ao meu ver, a gente solicita a retirada, e também por existirem equívocos na redação de moção, afirmando questões que não competem à referida matéria. Essa é a minha solicitação. Obrigado, vereadora Monique. A moção de 005 continua em discussão. Vereadora Natália pediu para discutir. Fique à vontade, vereadora. Bom dia a todos e a todas.
Quero aqui cumprimentar a mesa em nome do presidente, cumprimentar os nossos colegas vereadores aqui, em nome da vereadora Monique, que se manifestou. Quero cumprimentar os servidores da casa e também a todas as pessoas que estão fazendo parte da galeria hoje. Vereadora Monique, essa moção foi um pedido do meu gabinete, né? E eu não vou retirar da pauta, porque a gente não está discutindo aqui questões legislativas, não estou fazendo nenhum pedido para Belém. Eu apresentei uma moção de repúdio à Alepa, mesmo sendo vereadora de Ananindeua. Eu sou moradora e sou paraense. E eu fui chamada e convidada pela comunidade de professores, doutores da Universidade Federal do Estado do Pará, que me procuraram e que fazem parte de um grupo de historiadores que estavam preocupados porque a obra da Alepa, que é uma reforma dentro de um gabarito arquitetônico que está fora do padrão, a necessidade de um recuo de 1,5 metros da obra da Alepa do Solar Barão de Guajará. Esse solar é um prédio histórico, tem mais de 200 anos. Eu tive o prazer ontem de visitar esse solar. E essa obra da Alepa está interferindo, causando infiltrações. Inclusive, tem uma obra artística lá, que é um quadro muito antigo, que teve que ser removido desse prédio. Então, a moção não é para nós discutirmos matéria pertinente a outro município. Eu estou aqui como uma paraense, cumprindo o meu papel, fazendo uma moção de repúdio para que a Alepa repense esse projeto arquitetônico. A gente está falando de uma área tombada e protegida pelo IFAM. Então, quando o arquiteto previu esse projeto, ele deveria ter levado em consideração os impactos no entorno daquela situação ali. Por isso, não vou retirar da pauta e gostaria que os nobres colegas também assinassem comigo essa moção de repúdio. Obrigada. Gostaria de discutir ainda, presidente. Vereadora, a senhora não poderá mais discutir, que a senhora discutiu uma vez. É regimental, cada vereador discute uma vez a matéria em pauta. Tá bom? A moção 005 continua em discussão. O vereador Muca irá discutir. Pessoal, só peço que vocês se organizem. Tá bom? Tá, desculpa então, vereadora. Pastora Rai, fique à vontade. Bom dia, eu quero cumprimentar a todos, cumprimentar o presidente, em nome dele toda a mesa, todos os edis. Gente, o que eu só me causa estranheza, vereadora Natália, com todo o respeito à situação, é que esse povo, esses professores, esses advogados e toda a equipe que estão insatisfeitos com o projeto, não procuraram a própria Alepa, procuraram os próprios deputados. Por quê? Porque eu não acredito, né, conhecendo o presidente da Alepa, como a gente conhece, que já, inclusive já foi presidente dessa casa, e a gente conheceu de perto o comportamento dele, sempre teve muito cuidado com essas questões de lei, de liberação, de aprovação. Eu mesmo, uma vez, fui criticá-lo por uma situação que eu queria que ele agilizasse, e ele disse aqui no município, e ele falou não podíamos, tinha que esperar a legalidade, a autorização do órgão, e, de repente, a gente vê a Alepa está sendo acusada de uma obra ilegal ou de uma obra que esteja prejudicando o entorno. Eu acho que nós, vereadores, políticos, a gente tem sempre muita preocupação com isso. Então, eu acho que teria que ver até que ponto... Queria ver até que ponto realmente é procedente, entendeu? Questão de ordem, vereadora. É justamente essa questão de ordem, por favor, vereadora. O que foi? Na discussão não há parte, vereadora. Tá? Questão regimental também, tá bom? Não, é só uma questão de... Continue, vereadora. Que eu acho que tudo procede, mas eu acho que a gente precisa averiguar. Nós estamos vivendo um período político muito acalorado e muitas vezes as pessoas chegam com falas e coisas conosco, até usando muitas vezes da nossa posição para falar alguma coisa que não há procedência. Então, eu acho assim, que a gente poderia montar uma comissão, se for o caso, procurar o presidente da Alepa, pedir informações,
do que a gente dar uma nota de repúdio sem que realmente a gente tenha ouvido os lados. Eu gostaria de dizer isso. Eu, na verdade, sou contra essa nota de repúdio. Eu acho que a gente poderia buscar primeiro mais informações e mais confirmações da obra, né, porque eu não acredito que uma assembleia, no porte que é uma LEPA, vá fazer algo que venha prejudicar a comunidade, o entorno e até mesmo os visitantes da obra. Eu deixo aqui o meu não contra essa nota de repúdio e peço que a gente até monte uma comissão, se for o caso, para irmos em busca do esclarecimento da obra. Obrigada. Obrigado, vereadora Pastora Rai. A moção continua em discussão. O vereador Muca irá discutir. Fique à vontade, vereador. Presidente, eu na realidade também queria comungar com o pronunciamento da amiga da vereadora Pastora Rai, dizer para a vereadora Natália que eu não tiro uma nesga de preocupação que eu tenho no que foi colocado aqui, da questão do patrimônio histórico, da questão da importância que isso tem para a cidade de Belém, mas nós já fomos contemporâneos do atual presidente, a gente sabe como é o tipo de posicionamento dele. Eu acredito que se a gente pudesse montar uma comissão aqui, eu acho que ele ia nos atender e explicar, e aí sim, se fizesse a seu bel prazer, a gente já partiria para essa forma dessa nota de repúdio. Eu peço para a amiga, que eu sei que tem discernimento, equilíbrio, isso foi no momento mesmo também, eu acredito, aflorado, por ver o que está acontecendo em Belém, mas eu queria que a vereadora repensasse também e pudesse retirar de pauta, nós fizermos uma comissão, mas a palavra está com Vossa Excelência. A moção continua em discussão. Eu gostaria de discutir, presidente. Fique à vontade, vereador. Oi. Bom, eu acredito que a nossa postura dentro dessa casa, ela tem que ser uma postura de construção de diálogo com os demais poderes. Eu quero deixar aqui o meu voto contrário a essa moção. Eu acabei de tomar conhecimento que existe o acompanhamento do IPHAN dessa obra, que existem as autorizações. Eu acho que o Poder Legislativo Municipal repudiar a Assembleia Legislativa Estadual é um movimento muito grave dessa casa que deve buscar o diálogo. E o presidente da Assembleia Legislativa sempre foi um político, um parlamentar que prezou e buscou esse diálogo. Então, eu compactuo aqui da fala da pastora Rai, do Muca, do vereador Muca, que nós devemos criar uma comissão, tenho certeza que seremos atendidos. O que nós não podemos é criar uma guerra entre o Poder Legislativo Municipal e o Poder Legislativo Estadual. A gente precisa construir pontes e não muros. Então, gostaria de pedir para a colega vereadora Natália para que repensasse, a moção é sua, mas que a gente possa construir um diálogo que seja muito mais proveitoso e efetivo para essa casa do que simplesmente repudiar, né, a Assembleia Legislativa Estadual. Muito obrigado. Obrigado, vereador Neto de Poito. A moção continua em discussão. Vereador Braga irá discutir. Bom dia. Eu, sinceramente, eu vim só para fazer uma colocação para o vereador Neto de Poli. Eu não sei qual é o diálogo que o vereador está querendo e qual é a assembleia que ele está falando. O vereador Fábio chamou todos nós de vereador da base aliada vendido para o prefeito. Como é que eu vou ter um diálogo com uma assembleia onde temos 6 ou 7 deputados, 6 deputados estaduais? Questão de ordem, presidente, está fundindo a matéria. Eu estou falando sobre o que ele comunicou aqui. A matéria é a moção de repúdio. E eu... Presidente, eu posso falar, presidente? Fique à vontade, vereador Braga. Desculpe, vereador, a matéria Manique, só se está falando do deputado matéria, vereador, que você apoia, que é presidente da LEPA, que não ajuda o município, eu sei que dói isso. Então,
Eu queria colocar aqui que para ter diálogo, tem que vir diálogo de lá para cá também. Nós temos 6 deputados lá que não faz nada pelo nosso município. Vereador Braga, a parte... Então é normal a gente estar aqui, amigo. é normal a gente de ordem, apoiar. presidente, a matéria. Eu não posso falar a matéria, ele pode discutir. E tem total apoio, vereadora Natália. Nesse momento, você tem total apoio nosso, vai ser aprovado. E aí, esse diálogo nós vamos buscar lá na frente, quando os deputados realmente fizerem algo por Ananindeua. Obrigado, vereador Braga. A moção continua em discussão. Vereador Douglas irá discutir. Fique à vontade, vereador. Bom dia. Eu venho aqui tão somente manifestar o meu apoio à moção que a vereadora Natália está propondo e dizer, vereadora, que a senhora tem meu apoio para continuar defendendo os menos favorecidos, que é a população. Então, conte conosco e eu tenho certeza que essa luta aí a gente vai se enganjar e vai ter bons frutos. Obrigado. Obrigado, vereador Douglas. A moção continua em discussão. Como ninguém mais discute, está em votação. Os votos favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra pode se manter em pé, por favor. Eu me abstenho. Eu também me abstenho. A votação ficou a seguinte: 14 votos a favor, 4 votos contra e abstenção foram 2. Aprovado por maioria a sua moção, vereadora. A moção 006 está em discussão. Vereadora Natália irá discutir. Fique à vontade, vereadora. Essa moção 006 também é uma nota de repúdio à ação da Polícia Militar, que aconteceu no dia 7 de agosto no Aurá. Eu acredito que a maioria dos moradores de Ananindeua tiveram acesso a um vídeo em que um adolescente estava já contido, algemado, e mesmo assim ele foi baleado. Houve uma nota do governo do Estado dizendo que haveriam as apurações devidas, mas eu não posso me eximir de me manifestar. Lembrando a todos aqui da casa e aos presentes na galeria que a moção é só uma nota de repúdio expressando a minha indignação e dos que concordarem, né? Só a título de esclarecimento. A gente não vai mudar em nada a realidade dos fatos. O objetivo da moção aqui é chamar a atenção para que a gente possa inibir eventos futuros. Então, essa questão dessa moção também não pretendo retirar. Em relação à questão da ação da Polícia Militar, porque muito se fala, né, quando morre uma criança num hospital, num posto, mas eu não ouvi ninguém aqui comentar, principalmente o grupo que é oposição, ninguém falou dessa ação desordenada da Polícia Militar. Então, eu peço providências para que o Comando Geral da Polícia se manifeste e leve o processo adiante. Obrigada. Obrigado, vereadora Natália. A moção 006 continua em discussão. Como ninguém mais discute, está em votação. Aprovado. A moção 007 está em discussão. Vereadora Natália irá discutir. Gente, por fim, eu entrei com uma moção de aplausos, porque nem tudo é só coisa negativa. Essa moção de aplausos é para a minha deputada federal, que eu tive o prazer de participar desde o início da sua trajetória política.
ela que muito me orgulha de me representar lá em Brasília, a doutora Alessandra Aber. Ela deu entrada semana passada e foi aprovado um pedido de audiência pública lá no Congresso para que se trate sobre um tema repetitivo no Supremo, que trata sobre a questão dos planos de saúde para os neurodivergentes e pessoas autistas, porque para quem tem pessoas atípicas na família, vocês sabem que há uma exigência de laudo com um prazo de validade. Então, me honra fazer essa moção de aplausos quando a gente sabe que tem várias deputadas federais em Brasília que estão uma vida inteira como deputadas, têm mães, têm avós e que nunca se sensibilizaram com a pauta dessas crianças que precisam desse apoio. Vereadora Natália, eu irei discutir um pouquinho também daqui mesmo, posso? É verdade, eu falo porque eu tenho um sobrinho autista e, às vezes, vereadora Natália e os demais, a gente briga por um laudo que eu posso dizer que, devido à situação dele ser autista, mas no dia a dia gera cada acidente com ele. Meu sobrinho, por exemplo, a gente correndo atrás de um laudo, renovação de um laudo, e ele pegou e cortou o dedo na janela, perdeu uma falange do dedo na janela. Um novo laudo teve que ser gerado. Então, são momentos, são fatos que acontecem no dia a dia com a integridade física da criança, e a gente ainda briga, está levando lá, está testemunhando, está mostrando o acontecimento que eu posso dizer que são diários, são coisas diárias que acontecem com as pessoas autistas e, às vezes, querem um laudo. Não tem cura, porque a cada dia acontece cada mais coisa. A cada dia acarreta mais problemas e mais problemas e mais problemas. Mas eu também parabenizo a senhora pela moção, parabenizo a nossa deputada federal, que é uma mulher de luta, uma mulher que abraça as causas dos necessitados, e conte comigo, conte conosco. A moção continua em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado. Quero justificar, aproveitar o momento e justificar a ausência do vereador Félix Júnior por motivo de saúde, não se fez presente na sessão. Quero dar um bom dia também ao nosso amigo aí, Lázaro, do 40 Horas, que se faz presente, uma grande liderança, que teve a assinatura de ordem de serviço. Estava muito feliz, não era, Lázaro? Com a construção do estádio, graças ao prefeito, os demais vereadores, todo esse corpo que administra esse município. Bom dia, amigo. Vamos dar início agora aos requerimentos de cada vereador. O requerimento 11, de número 1135, do vereador Marco Baldez. O 1136, como ele justificou a ausência por motivo de saúde, a presidência vai assinar junto com ele, tá bom, gente? O requerimento do vereador 1153, 1154 e 1157, todo de origem do gabinete do vereador Alexandre Silva, está em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado. O requerimento do vereador Neto de Hipólito, de número 1175, 1177 e 1203, estão em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado. O requerimento de número 1174, 1176 e 1218, do vereador Louro Frango, conhecido como Louro Frango, mas o seu nome é Paulo Macedo, está em discussão. Para discutir, presidente. Fique à vontade, vereador. Bom dia aos presentes, agradecer a Deus, cumprimentar o presidente, em seu nome cumprimentar todos que compõem a mesa, em nome da vereadora Leila Freire, cumprimentar a bancada feminina, os colaboradores desta casa, o povo que nos dá a honra de nos prestigiar na galeria. Vim discutir o requerimento 1172, de 2025, que eu solicito
a construção de mais uma creche no bairro do Distrito Industrial, de 0 a 5 anos, e vejo a necessidade de uma construção de mais uma creche no bairro. Ano passado, eu, a vereadora Leila Freire, alguns vereadores, inauguramos a UEI no bairro do Distrito Industrial, no conjunto Geraldo Palmeira. Dialoguei com o prefeito. A prefeitura já comprou o terreno, que fica localizado na 4ª Rua Rural. Em breve, o bairro do Distrito Industrial ganhará mais uma creche, dando uma atenção para nossas crianças, atendendo os anseios dos pais, mães, que realmente precisam deixar seus filhos, muitas das vezes não têm condições de pagar uma creche particular. Quero aqui pedir aos pares, aos vereadores, que nós possamos aprovar esse requerimento de extrema importância para nossas crianças do município de Ananindeua, principalmente o bairro do Distrito. Requerimento 1218, de 2025. Aqui eu solicito a reforma e a praça do condomínio Clodomir de Nazaré, que fica localizado na Dona Ana. Tem 20 dias atrás, tive a honra, eu, com alguns vereadores, o vereador caro amigo Aurélio, nós inauguramos as ruas do Clodomir de Nazaré. Todas as ruas foram asfaltadas, sinalizadas. Tive o prazer de inaugurar com o nosso vice-prefeito Hugo Ataíde. E eu estou solicitando esse requerimento, a reforma da quadra e da praça do Clodomir de Nazaré. No mais, muito obrigado, bom dia a todos e boa sessão a todos nós. Obrigado, vereador Louro Frango, pela discussão dos seus requerimentos. O requerimento do vereador continua em discussão. Como ninguém mais discute, está em votação. Aprovado. Vereador Louro Frango, vereador Pastor Aurélio, nosso vice-presidente, pediu para subscrever. O vereador Louro Frango deixou ciente que os interessados podem subscrever o requerimento. Requerimento da vereadora Franci Pará, 1181, 1202, 1205, 1209 e 12010. Todos de origem da vereadora Franci Pará estão em discussão. Deixando claro que o requerimento da vereadora passou de trecho por causa que na última sessão foi retirado de pauta os requerimentos dela e foi tratado que entraria 3 a mais. O requerimento da vereadora continua em discussão. Como ninguém mais discute, está em votação. Aprovado. Requerimento da vereadora Rai Tavares, de número 1178, e 1179 e 1180 estão em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado. O requerimento do vereador Dedê, de número 1182, 1206 e 1207 estão em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado. O requerimento do vereador Braga, de número 1183, estão em discussão. Só é um, vereador Braga? 1183 estão em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado. O requerimento da vereadora Nice Rofel, de número 1184, 1185 e 1204 estão em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado. Quero dar um bom dia aqui, aproveitar o momento e dar um bom dia ao nosso secretário da Secretaria de Defesa Animal, Elton Nunes, que se faz presente. Um bom dia, amigo. Fique à vontade na nossa Casa de Lei. Questão de ordem, presidente.
Na Natália Begô, da vereadora, já foi votado os requerimentos? Não? Ok. Já passou. Você não estava presente, meu líder de governo? Foi votado. Você estava no... O requerimento? Não, ainda não foi lida a matéria. Desculpa, vereador. Obrigado pelo esclarecimento, presidente. O requerimento da vereadora Nícia Rufel continua em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado. O requerimento da vereadora Natália Begô, de número 1186, 1187 e 1188, estão em discussão. Presidente, questão de ordem. À vontade, vereador. Eu solicito para que retire de pauta para a correção do requerimento. Nós já temos o requerimento do programa Inumina para todo o Jardim Tropical, inclusive já com levantamento adiantado na secretaria já para execução. No caso é o requerimento 1187, isso? Na verdade são os três, presidente, porque nos três ela pede iluminação de LED. Como a gente já tem um requerimento do programa Inumina, acaba dando duplicidade. Eu estou indo chamar a vereadora para averiguação aqui. Eu vou ser retirado de pauta para averiguação, vereador. Só para mudança de texto, por favor. Tudo bem. O requerimento da vereadora, os três requerimentos da vereadora está sendo retirado para averiguação, tá bom? Vou dar continuidade, esperando ela voltar. O requerimento do vereador Fabrício Miranda, de 1189, 1190 e 1208, estão em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado por unanimidade. Só para esclarecimento, vereadora, entendeu? Ok, obrigado. A parte, vereador, questão de ordem, vereador, foi retirada de pauta. Ela vai mudar, vai fazer a mudança de texto. E, vereadora Natália, na próxima sessão, a senhora pode entrar com seus três requerimentos. Quase não sai. Os três requerimentos e mais três, tá bom? Estamos certos, vereadores? Estamos certos, nosso líder de governo, Fabrício Miranda. O requerimento, tá certo, Braga? Concorda? Achar de verbo de dúvida, tem que ter certeza, Braga. 1189, 1190 e 1208 do vereador Fabrício Miranda estão em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado. O requerimento do vereador Antônio da Mota, de 1191, 1192 e 1212, estão em discussão. Vereador. Requerimento do vereador Antônio da Mota. Como ninguém discute, está em votação. Questão de ordem, presidente. Fica à vontade, vereador. Eu solicito que retire de pauta o 1191, pois é a rua Dona Águida. E aqui o vereador usou a rua da Junta do Serviço Militar. E é uma rua que já tem um requerimento. Inclusive está na programação também. Não é a rua. Vereadores, questão de ordem. O requerimento está em discussão, porque Antônio. Se você quiser discutir, você pode ficar à vontade. Peraí, então, é porque eu... Só deixando claro aqui, vereador Fabrício, que é a reforma. Perfeito. Solicito subscrição, vereador. Vou retroagir na leitura. O requerimento de número 1191, 1192 e 1212, todos de origem do vereador Antônio da Mota, estão em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado. Vereador vereador Fabrício Miranda, líder de governo, pediu a subscrição. Fique à vontade, os vereadores interessados em subscrever o requerimento do vereador Antônio da Mota. O requerimento do vereador Fernando Gato, de número 1193, 1194 e 1195, estão em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado. O requerimento do vereador Douglas Marcos, de número 1196, 1197 e 1198, estão em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado. Requerimento do da vereadora Geise Fênix, que será assinado junto com o presidente Vanderlei,
Desculpa. O requerimento do vereador Félix Júnior, que foi justificada a ausência dele, que eu irei assinar junto com ele, de número 1199, de número 1200 e 1201, estão em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado. O requerimento de número 1211, 1213, 1214, todos de origem do vereador vice-presidente Aurélio Rodrigues, está em discussão. Queria discutir, senhor presidente. Fique à vontade, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, na sessão passada eu falei sobre a situação da Guarda Municipal para ter noção de interpretação de Libras, para poder atender a população do município de Ananindeua. Hoje eu estou fazendo, senhor presidente, um requerimento semelhante a esse, mas agora para a Secretaria de Saúde. Senhor presidente, imagine os demais vereadores, imagine uma pessoa surda que vai buscar auxílio numa UBS, numa UPA, no centro de saúde, e ela está sentindo dores de cabeça, ela está sentindo dores no corpo, ela está com mal-estar, com falta de ar. Então, o atendente que vai atender a pessoa surda, o médico, o enfermeiro, precisa ter a noção da língua brasileira de sinais para poder prestar um auxílio melhor a esta pessoa. Então, eu estou fazendo esse requerimento aqui, que as pessoas que trabalham na área da saúde recebam esse treinamento sobre a língua brasileira de sinais, tá bom? E também sobre o requerimento 1215, nós estaremos realizando hoje uma sessão especial, uma sessão solene, em homenagem à lei que foi aprovada e sancionada pelo prefeito Dr. Daniel, no dia 11 de agosto, que todo terceiro domingo do mês de agosto é o Dia Municipal do Obreiro Universal. Então, hoje, às 19 horas, estaremos aqui na casa, realizando essa sessão de homenagem a esses guerreiros, essas guerreiras, que têm ajudado a população, visitado os hospitais, visitado os presídios, pessoas que trabalham levando uma palavra de fé, uma palavra de vida, pessoas que conversam com pessoas que querem se suicidar, com jovens que se automutilam, são verdadeiros heróis da fé. Os obreiros são aqueles que estão ali sempre servindo, levando uma palavra de Deus. Tá bom? Então peço aos meus pares que votem a favor desse requerimento. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado, pastor Aurélio. Conte conosco, nós vereadores, tá? A casa está sempre aberta, é a nossa casa. O requerimento do vereador pastor Aurélio continua em discussão. Como ninguém mais discute, está em votação. Aprovado. Requerimento da vereadora Geise Fênix, que por motivo particular não se fez presente na nossa sessão, que eu irei subscrever. Requerimento de número 1219, 1220 e 1221. Todos estão em discussão. Como ninguém mais discute, está em votação. Aprovado. Requerimento do vereador Vanderraid, número 1216 e 1217, estão em discussão. Como ninguém discute, está em votação. Aprovado. Agradecendo a todos os vereadores e os que estão participando da nossa sessão.
agradecendo aos funcionários. Estamos terminando a leitura da matéria em pauta, a leitura dos requerimentos, e vamos dar início agora aos nossos discursos finais. Eu peço com que a vereadora Pastora Rai, fique à vontade, vereadora. Abre mão, vereadora. Quero dar um bom dia ao nosso amigo Mael, que faz parte da nossa grandiosa Atalaia, um grande líder. O Mauro, que se faz presente na nossa galeria de honra. Bom lhe ver. Um abraço, amigo. Mauro, para quem não sabe, é um amigo meu de infância também aí, morador do bairro do Atalaia. Ei, Dedê, até estranhou, né, Dedê? Alô? Alô? Eu só queria fazer uso dos pronunciamentos finais, na verdade, para chamar a atenção a um projeto de lei que nós demos entrada na Câmara hoje, nesse dia, que está para ser para as comissões, que eu considero de muita importância. Na verdade, nós já demos anteriormente um que pede que o pátio de retenção de veículos sejam abertos no final de semana. Os carros que estão sendo apreendidos na quinta, na quarta, na sexta, o dono dos veículos só podem retirar na segunda-feira. E mesmo pagando as diárias, eles não conseguem, porque o pátio não funciona nos finais de semana, e com isso as pessoas ficam sem o seu transporte, e fica difícil para famílias, para pessoas que têm pessoas doentes, pessoas portadoras de alguma situação que precisa ir para médico, fazer diálise, enfim. E a gente está pedindo nesse projeto, que inclusive já está na casa, está nas comissões, que sejam liberado a abertura desse pátio durante o final de semana. E o que nós estamos dando entrada hoje é pedindo sobre a questão dos carros que são rebocados, que ficam no pátio. Às vezes, num dia, é rebocado 10, 15, 20 carros. E todos esses carros, eles pagam individualmente pelos dias que ficam ali. A gente está pedindo aqui nesse projeto, que já funciona, inclusive, vereador Braga, em outros estados, o rateamento dessa despesa. Se naquele horário, naquele dia, naquele momento, foram 5, 6 carros, não tem por que ele pagar o integral, todos pagarem integral, podendo ser rateado o valor desse pátio para o quantitativo de carros que ali estão, para que possa ficar mais justo para a pessoa pelo qual ela tem o seu carro apreendido. Então, eu dei entrada hoje, considero de muita importância, porque tem muitas pessoas que usam o seu transporte, não é só para uso pessoal, mas é instrumento de trabalho, eles são mototáxis, eles são Uber, eles trabalham de aplicativo, e muitas vezes um dia rodando o dia todo não dá para pagar um dia de retenção por alguma anormalidade, né, ilegalidade, talvez, no seu veículo, de atraso de pagamento de regularização, enfim. Então, eu queria pedir aos colegas que olhassem com carinho, está nas comissões, inclusive quero pedir, aonde estiver a comissão, que estiver o primeiro que nós demos entrada sobre a liberação dos finais de semana, que, por favor, a comissão não olhe por nenhuma situação partidária, mas olhe pela uma situação povo, munícipes, né? Como disse o nosso vereador ainda agora, pelo povo carente, pelos menos favorecidos. Então, queria pedir a atenção de todos. Obrigada. Obrigado, vereadora, pelo seu pronunciamento.
Por favor, vereadores, quando os senhores forem assinar, coloca a assinatura normal e do lado o nome por extenso, para a gente poder entender. Professora Leila, abre mão. Obrigado. Vereadora Monique Antunes, palavra da senhora, Vossa Excelência. Bom, gente, nas minhas considerações finais, o que eu queria colocar aos colegas é que, ao ler a pauta do dia e ver a questão da moção de repúdio, eu busquei informações a respeito. Por isso que eu vi aqui, no momento oportuno, discutir e solicitar a retirada, uma vez que as informações que eu tenho justamente que os órgãos competentes, como o IPHAN, né, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, a Secretaria Municipal de Belém e também o LACORE, que é o Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação da UFPA, estão acompanhando essa obra. Então, a cada passo que é dado, e se tiver qualquer intercorrência, eles são chamados, e nenhuma ilegalidade está ocorrendo, até porque é uma casa de leis do Estado e jamais vai deixar de cumprir todo o plano diretor e todas as normas exigentes na questão em relação à proteção do nosso patrimônio histórico. Essa foi a minha solicitação de retirada por esse motivo. Por isso, eu gostaria de explicar melhor e agradecer a todos pela compreensão. Ok, vereador, obrigado pelo seu pronunciamento. Agora é o vereador Dedê. Palavra do senhor, Vossa Excelência. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Cumprimentar a mesa no nome do pastor Aurélio, em nome da vereadora Anice, a bancada feminina. Vim só falar nos pronunciamentos finais, presidente, um assunto aqui que ele é muito pertinente. A gente tem a questão do lixo na região metropolitana, Anice. E isso sempre foi postergado de se resolver. Mas o governo do Estado teve uma ideia fantástica. Pegar um assunto, pegar uma situação de Belém, de Ananindeua e de Marituba e fazer um novo lixão no município de Bujaru, na fronteira com Acará, aonde vai atingir mais de 15 comunidades. Lá em Taperaçu. Eu fico imaginando onde é que passa, de quem foi a ideia. Vão atingir áreas quilombolas, no Baixo Acará também. Recebi várias mensagens, vereador Louro Frango. Eu fui na comunidade da Trindade, lá no Acará. Conversei com as pessoas. Conversei com alguns vereadores de Bujaru, alguns moradores. E o que a gente ouve, a gente não pode fazer nada. O governo do Estado está empurrando de goela abaixo um lixão no município de Bujaru. E nunca passou aqui pela Câmara de Ananindeua, e eu tenho certeza que não passou pela Câmara de Marituba, e também pela Câmara de Belém, essa discussão. Eu não me lembro, nos últimos 5 anos, que a gente vai fazer aqui, se a gente foi chamado para discutir isso. O que é que Bujaru e o Acará têm a ver com isso? É muito fácil pegar o lixo hoje da região metropolitana e jogar por município, dizendo que vai gerar emprego lá no município. Que tipo de emprego vai gerar? Eu nunca vi aonde foi feito aterro sanitário
está gerando emprego. Que é essa ideia que estão passando para os moradores da região. Estou revoltado com isso. Minha família, por parte de pai, toda de Bujaru, vivi boa parte da minha juventude naquele município. Não consigo entender a postura do prefeito, a postura de alguns vereadores do município de Bujaru, que deveriam se abraçar com a comunidade, se abraçar com os moradores, com a população, e não deixar isso acontecer. O investimento no município tem que ser na agricultura familiar, não levar um lixão para o município, um aterro sanitário, dizendo que vai gerar emprego, e o governo do estado meter isso de goela abaixo naquele município, onde tem várias nascentes de igarapés, de rio, onde vai ser contaminado, que a gente já conhece a história da Revita. A gente já sabe como é que a Revita age. Promete tudo, e depois que foi instalado, acabou a história. Hoje a gente tem uma audiência pública em Bujaru, vou participar da audiência pública. Fiquei revoltado porque essa Câmara não passou nada por aqui. Tenho certeza que não passou por Belém, não passou por Marituba. E, para nossa surpresa, vai ser instalado lá em Bujaru. Mas, presidente, muito obrigado. É um desabafo para quem tem familiares, para quem viveu parte da sua vida naquele município. E eu estou muito indignado com isso. Mas, muito obrigado. Fique com Deus. Agora, obrigado, vereador, pelo seu pronunciamento. O senhor falou aí se os vereadores foram citados, convocados, perguntaram, nem a Nani deu. Eu não estou sabendo disso, não. Ninguém falou nada disso comigo, não. Vamos seguir o ritmo. Agora é a vereadora Natália Begô. Palavra da senhora, Vossa Excelência. Bom dia a todos, mais uma vez. Só para reforçar aqui, em relação às matérias que foram discutidas hoje, eu confesso a vocês que até me surpreendeu uma discussão tão acalorada sobre a moção, mas eu fico feliz, vereadora Monique, que tenha já surtido um efeito, né? O objetivo da moção realmente era chamar a atenção para que as autoridades cumpram com o que é necessário para a gente garantir o patrimônio histórico do nosso Estado. E, mais do que isso, eu ouvi aqui, enquanto haviam as defesas, as falas a favor e contra, dizendo que era retaliação, represália. Quero dizer a vocês que eu não tenho absolutamente nada contra o presidente atual da LEPA. Pelo contrário, Chicão, no ano de 2006, na sua primeira campanha de deputado estadual, eu o ajudei, fiz parte do processo, e eu não tenho absolutamente nada contra ele. Foi uma questão realmente de chamar a atenção das autoridades para que a gente possa proteger a história do Estado do Pará. E, mais do que isso, dizer para vocês que, quando se fala que alguma moção é uma represália, eu me sinto até ofendida, porque eu recebi uma comunidade acadêmica, pessoas que são formadoras de opinião, professores universitários que têm doutorado, e não tem nada a ver com questões políticas. Então, eu gostaria, em respeito às pessoas que me procuraram, por isso eu dei continuidade, em respeito a eles, eu gostaria aqui de agradecer por ter sido vista dessa forma por eles. E dizer a todos vocês que, como todos sabem, sou vereadora da base do doutor Daniel, mas não costumo usar aqui a tribuna para agredir ou falar da família de qualquer pessoa do governo do Estado ou que seja a base do governador. Pelo contrário, eu sempre me posiciono aqui, dando a minha opinião de forma sincera, independente do que as pessoas venham achar. Era só isso. Muito obrigada. Ok, vereadora Natália, obrigado pelo seu pronunciamento. Agora é a vez do vereador Louro Frango. Paulo Macedo, mais conhecido como Louro Frango. A palavra do senhor, Vossa Excelência. Bom dia, novamente. Cumprimentar o presidente, nosso vice, presidente em exercício, pastor Aurélio,
cumprimentar o povo que nos prestigia. Eu vim nos meus pronunciamentos iniciais, finais, para agradecer aos vereadores e vereadoras que aprovaram os meus requerimentos por unanimidade. E fazer uma correção. Eu falei do requerimento 1172 de 2005, é 2025. A construção de mais uma creche no bairro do Distrito Industrial. Requerimento 1218 de 2025, que eu solicito a reforma da quadra e da praça do Clodomir de Nazaré, na comunidade Dona Ana. Muito obrigado. Obrigado, vereador Louro Frango. Agora, para se pronunciar, o vereador Dr. Muca. Palavra do senhor, Vossa Excelência. Bom dia a todos. Vereador Aurélio, presidindo nesse momento a casa. Em seu nome, quero cumprimentar a mesa. Vereadora Anice, em seu nome, quero cumprimentar meus pares, público da galeria. A minha vinda aqui na tribuna, presidente, nos pronunciamentos finais, é única e exclusivamente para reforçar o que foi colocado pela vereadora Pastora Rai no que diz respeito a um projeto que fala sobre a questão da abertura do pátio de retenção aos finais de semana, sábado, domingo. Eu sempre costumo dizer que eu não viro a costa para o poço que eu bebia água, né? E a mudança, ela é sempre um hóspede bem-vindo. E eu acredito que essa ideia é uma ideia muito significativa, porque eu já tive a experiência de passar pela Secretaria de Trânsito, já passei lá como secretário, e era uma das grandes dificuldades que a gente tinha, era justamente disso, da pessoa que tem o carro, e às vezes na blitz, por alguma irregularidade, o carro era retido, e aí, vereadora Monique, o carro ficava no sábado e no domingo, o que é pior. E aí o que eu venho para comungar e reforçar, porque eu não sei se isso tem na legislação, mas eu acho que a gente tem que ir mais além, porque não é só abrir sábado e domingo, mas é também mudar a questão que lá, pastora, não é, vereadora Rai, lá não é a questão da diária. Lá entrou o carro, já é como se fosse uma diária. Ou seja, não espera as 24 horas lá, não. O carro entrou, já vai pagar uma diária. Então, acho que a gente também tem que rever essa questão da legislação no sentido de se cobrar a diária e não a estadia, porque lá se cobra a estadia. O carro entrou, já tá pagando. Então, na verdade, eu só queria vir aqui reforçar isso, dizer que eu estou de acordo com a mudança que vai passar na Comissão de Constituição e Justiça, mas eu acho um projeto de grande significância, de grande significado para o município de Ananindeua. Meu bom dia a todos. Obrigado, vereador. Agora é a vez do vereador Alexandre Silva. Não se faz presente. Vereador Braga, palavra do senhor, Vossa Excelência. Bom dia. Só para complementar também, pastora Rai, a respeito do que o Muca colocou, além da diária, 2 diárias, paga-se também o guincho. Mas eu me preocupei também, pastora Rai, fui buscar o conhecimento a nível de Estado. O Detran também fecha às 14 horas, só para ele colocar aqui, fecha às 14 horas e não abre os finais de semana. E a CEMOB, a mesma coisa. Eu acho que esse projeto ele é muito importante e que os outros colegas a nível de Estado e a nível de município possam ter como exemplo e tirar. Eu acho que deve acontecer. O pátio é algo particular, né? Isso deve ter... tem que contratar mais profissionais, porque vai ter que ficar de plantão final de semana, né? Mas tem também o nosso apoio. A hora que for para a nossa comissão, pode ter certeza que vamos apoiar.
Eu vim aqui só para agradecer, no último dia 17, estivemos viajando e mandar um abraço especial aqui para o doutor Mauro, nosso advogado, e o Ismael, lá da Jaderlândia, um abraço, seja bem-vindo. Domingo, tivemos em Santa Maria do Pará, conversando com o ex-vereador Ney, que teve 3 mandatos lá, e tivemos uma conversa bastante proveitosa, fechamos uma parceria em Santa Maria. Logo após, estivemos em São Miguel do Guamá, junto com o ex-jogador Manuel, campeão brasileiro pelo Paysandu, que está fazendo um trabalho também dentro de São Miguel. E passamos em Mãe do Rio, com o amigo Zé Antônio, agradecer também, Zé Antônio, pelo apoio, pela parceria em Mãe do Rio. E depois finalizamos em Aurora do Pará, lá no Livramento, com o nosso amigo Zé do Palmeiras. Quero agradecer a comunidade lá pela recepção, pelo apoio, pelo carinho. Conte conosco, conte com o projeto nosso. Se esse projeto dando certo, vocês vão ter total apoio num projeto futuro a nível do Estado. Eu só tenho a agradecer e desejar um bom dia a todos. Obrigado, vereador Braga. Agora o pronunciamento do vereador Neto de Hipólito. Palavra do senhor, Vossa Excelência. Bom, nos meus pronunciamentos finais aqui, presidente, eu gostaria o Vanderlei não está, mas gostaria de externar que eu acho que a gente precisa ser justo, vice-presidente Aurélio. O pessoal lá da cidade de Nova 6 me ligou já, dizendo que está sendo feito serviço lá de desobstrução do bueiro. Se a prefeitura quiser continuar atendendo nossos requerimentos, eu não vou achar ruim, não, porque o que interessa é a gente levar a solução dos problemas para a população. Mas quero aqui externar meu agradecimento ao presidente Vanderlei, que fez lá a solicitação e o serviço está sendo feito. Queria aqui também, gente, mais uma vez reforçar o meu convite a todos os nossos pares, para que a gente possa juntos conhecer, dar entrada e encaminhamento nesse projeto a respeito da criação das diretrizes municipais de combate à exploração sexual infantil na internet e à ciberpedofilia. Como muito bem o senhor falou, a gente não pode aceitar, nós temos que blindar, proteger as nossas crianças do município de Ananindeua. Não podemos aceitar que crianças da nossa cidade virem estatística dentro desse caos, dessa violência que as redes sociais têm se mostrado. Então, quero convidar a todos, já mandei no nosso grupo do WhatsApp o projeto. Então, quem quiser assinar junto comigo, já que eu falei aqui mais de uma vez, não tenha vaidade de ser pai da criança, quero que a gente possa construir junto. Quero pedir para o vereador Braga também, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o apoio dele, para que a gente possa fazer esse projeto andar. No mais é isso, desejar uma boa semana a todos vocês e meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Agora é a minha vez de pronunciar, eu abro mão. Vereadora Anice Rufel, abre mão. Agora é a vez do vereador, líder do governo, Fabrício Miranda. Palavra do senhor, Vossa Excelência. Oi. Microfone novo, tem que me acostumar aqui. Né, vereadora? Bom dia a todos. Agradecer a Deus por essa sessão, por mais um dia, vereadora Anice. Cumprimentar os meus pares. Sempre faço questão de citar a bancada feminina, a vereadora Monique, vereadora Pastora Rai, vereadora Anice, vereadora Franci Pará, vereadora Natália e todas as mulheres aqui presentes na sessão. Quero também cumprimentar meu amigo lá de Nova Timboteu, Gibão. Leve um abraço ao nosso grupo, às pessoas que caminham ao nosso lado, caminham ao lado do doutor Daniel e caminham ao lado da doutora Alessandra. Em breve estaremos lá com vocês. Eu quero iniciar, eu recebi um vídeo agora, e eu acho importante compartilhar com os nobres vereadores. A BR-316, ela é um caos para todos nós, região metropolitana, para os moradores de Belém. E eu recebi um vídeo agora, vereadora Monique, a senhora pode, lhe cito aqui porque vejo em Vossa Excelência
sempre a intenção de ajudar o município de Ananindeua. E o que nos entristece nesse vídeo é ver uma máquina retirando o que divide a pista do BRT com a pista para os veículos que circulam na via da BR-16. Já foram colocadas, estão retirando com a máquina, a gente não entende essa obra da BR, na verdade. E qual é a minha solicitação aqui para que nós possamos esclarecer a população? Eu acredito que o Estado precisa esclarecer a esta casa que representa o povo de Ananindeua o andamento dessas obras. Essas obras já foi marcada 2 vezes a sua inauguração e não foi inaugurada. Então, vem atrapalhando a população no todo, a região metropolitana no todo. E fica aqui o meu pedido, que é o pedido da população. Eu quero agradecer aos meus pares. Nós aprovamos um projeto de lei que, na verdade, altera uma lei, altera o artigo 36 da Lei 2.411, de 17 de dezembro de 2009, que regulamenta o transporte e o trânsito no município. No início do nosso mandato, vereador Diego, na legislatura passada, nós também fizemos uma alteração na vida útil dos mototáxis. E isso foi muito importante para a categoria. E hoje nós aprovamos em sua primeira sessão ainda, sendo encaminhado para as comissões, a mudança da vida útil dos táxis. Não só a mudança, que hoje nós estamos pedindo para que seja mudado para 15 anos, de 10 para 15 anos, a vida útil dos taxistas de Ananindeua. E também estamos pedindo aqui a regulamentação para que a capacidade mude de 5 para 7 pessoas. Isso vai viabilizar nós termos no município de Ananindeua táxi de modelo caminhonete, proporcionando também, hoje a gente vê muito isso aqui no centro de Ananindeua, a vereadora Pastora Rai, que as pessoas chegam de viagem com as suas malas e acabam tendo dificuldade de utilizar o transporte do táxi, devido às suas malas não caberem na mala. Então, as caminhonetes iriam ajudar muito em relação aos microempreendedores, às pessoas que viajam para outro estado para comprar roupa, para vender, aquelas pessoas que vêm de mudança. Então, fica também essa alteração aí na lei que regulamenta o nosso transporte e o trânsito do nosso município. Eu espero que em breve as comissões mande o parecer para esta casa e que a gente possa aprovar, que é de super importância para essa categoria. Para encerrar, eu quero rapidamente me juntar ao vereador Dedê sobre a sua fala, a audiência pública que nós teremos lá em Bujaru, mas também quero fazer uma fala já em nome dos caminhoneiros, em nome das pessoas que moram e precisam trafegar pela alça viária, vereador Louro Frango. Para quem não sabe, a alça viária foi leiloada, eu sempre falo isso, quem paga o preço é a população, e hoje é cobrado pedágio, e está um caos a alça viária. E o que mais nos entristece é justamente ver que a alça viária não recebeu um benefício ainda. Eu estive esse final de semana na alça viária, estamos com luzes apagadas, existe buraco na via, a sinalização ainda é de péssima qualidade, ou seja, a empresa que leiloou, que ganhou o leilão, ela não fez um investimento, a não ser o investimento da construção para cobrar o pedágio, para que a população possa pagar. E isso está surtindo um efeito negativo para quem mora nessa região, que precisa usar a alça viária para se deslocar até a capital, até a região metropolitana, porque acaba pagando por um serviço que não existe ainda. Apenas existe o serviço de cobrança. Então fica aqui o meu repúdio também. Na próxima sessão irei fazer uma moção também, colocar para que esta casa possa votar. Eu vou concluir já, presidente. E peço também o apoio dos colegas que são base do governador, para que possa esclarecer também a população. Nós precisamos de esclarecimento, porque fica tudo no escuro e a gente acaba não conseguindo explicar para a população o que vem acontecendo de verdade. Obrigado a todos, uma ótima sessão e um ótimo dia.
Faltou aqui o vereador Diego se pronunciar. Por favor, vereador. Consertar o som ali, por favor, o vereador. Pessoal do som, por favor. Oi. Oi. Alô, agora, obrigado. Eu vou me pronunciar daqui. Alô, agora. Eu vou me pronunciar daqui para respeitar uma decisão que foi solicitada essa casa, tá, presidente? A minha fala é breve. Eu gostaria aqui só de parabenizar hoje a vereadora Natália, que deu entrada para as comissões de um projeto de lei solicitando à Secretaria de Proteção Animal que organize cursos para que possam capacitar tutores ou pessoas de baixa renda para fazer roupinha cirúrgica para os animais e o colar elisabetano. E qual é a importância disso, vereador Diego Alves? Todo animal, quando é castrado, ele passa, a castração ela é um procedimento cirúrgico, e as fêmeas, tanto o gato quanto as cadelas, precisam usar a roupinha cirúrgica, e os gatinhos precisam usar aquele colar elisabetano, que é para não lamber, né? Não morder onde estão os pontos, não lamber, para que não possa haver infecção. E hoje, muitas dessas pessoas que castram seu animal no município de Ananindeua, são pessoas carentes que não têm a condição financeira de ir até um pet shop, até um hospital veterinário, para comprar esse acessório, esse equipamento. E são coisas tão simples de se fazer. Hoje temos muito tutorial na internet, ensinando os tutores a fazer tanto o colar quanto a roupa cirúrgica. Então, por que não a nossa secretaria não capacitar essas pessoas a fazerem em casa, às vezes com uma camisa velha, às vezes com até aqueles abadá de carnaval, né? Então, as pessoas às vezes não sabem fazer uma coisa tão simples por não ter o discernimento que é fácil de fazer. Então, a vereadora Natália entrou com esse projeto extremamente importante, porque todo animal que castra precisa sair com essa roupinha cirúrgica e esse colar, porque ele é extremamente importante para o pós-operatório deste animal. Hoje, para quem não sabe, o município de Ananindeua já castrou mais de 8.000 animais nesses últimos 4 anos. E são muitos animais que deixam de proliferar pelas ruas, que deixam de ser abandonados, deixam de ser maltratados, pelo esse cuidado que a Prefeitura de Ananindeua tem. Então, vereadora Natália, eu me sinto muito honrado de assinar com Vossa Excelência, de receber esse convite, de assinar com Vossa Excelência. É muito importante esse projeto, e essa Casa de Lei está aqui para isso, para propor esse tipo de soluções, que às vezes parece uma bobagem, mas para aquela mãezinha lá no Icuí, lá na Cidade Nova, onde está o Castramóvel agora, lá no Pá, que não tem, às vezes, nem para comprar a comida do animal direito, como é que ela vai ter o dinheiro para fazer esse cuidado com o animal? Então, parabéns pelo seu projeto, me sinto honrado de ver Vossa Excelência, que eu também sei que tem um amor, um carinho pelos animais. Frequentava a sua casa, frequento, né, com meu amigo Rui, e vejo o cuidado, o carinho que Vossa Excelência tem com seus animais, como parte de sua família. Parabéns com esse projeto, parabéns por se somar a nós, e que mais vereadores desta casa tomem iniciativas para cuidar dos animais. Obrigado, Natália, por Vossa Excelência se juntar à minha luta e à luta do vereador Neto de Hipólito. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pelo seu pronunciamento. Agora que são 11 horas e 11 minutos, agradeço a todos que participaram da sessão, que assistiram à sessão. Em nome do nosso Deus, declaramos encerrada a sessão e que Deus nos abençoe. Bom dia a todos.